Bem-vindo, pessoal, a mais uma videoaula do Errei na Matemática. Já deixa aí o seu like, compartilhe essa videoaula e deixe um comentário. Bom, pessoal, na videoaula de hoje eu vou estar falando sobre tabelas e gráficos. E outra coisa, não estranhe se eu estiver lendo, porque esta videoaula será praticamente toda ela leitura, ok? Eu vou estar lendo e falando sobre cada um dos gráficos e tabelas. Então, quando eu começar a falar, o gráfico, a tabela e o texto vai aparecer aqui do lado, beleza? Então vamos nessa. Primeira coisa que eu vou estar falando para vocês é sobre as tabelas. Então vamos lá, produção, coloca aí na tela aí, ó. Nas tabelas, as informações são organizadas em linhas e colunas a fim de facilitar a leitura e a interpretação de dados. A tabela a seguir apresenta os campeões e vice-campeões da Copa do Brasil de futebol de 2010 a 2017. Pessoal, observa o seguinte, nessa tabela aí que está aí do seu lado, você tem que prestar atenção no seguinte, que todos eles, o gráfico, a tabela, eles vão ter isso que eu vou falar agora, um título, uma fonte e as informações. Nessa tabela você pode ver que tem o título, lá em cima tem um título, tem a fonte lá do lado, lá embaixo, se você reparar, e tem as informações. Quais seriam essas informações, pessoal? Seria o ano, o campeão e o vice-campeão, ok? Então aí, eu tenho aí, por exemplo, no ano de 2010, o meu campeão da Copa do Brasil, né? Da Copa do Brasil foi o Santos e o meu vice-campeão foi o Vitória. Esse é um exemplo. Já em 2017, né, que é o ano mais recente aí que está na tabela, foi o Cruzeiro, foi o campeão e o vice foi o Flamengo. Enfim, pessoal, vamos agora, pessoal, passar para o outro assunto que será o nosso gráfico. Então, pessoal, vou estar falando aqui agora para vocês sobre o nosso gráfico de barras. Exatamente esse gráfico que aparece na sua tela agora. Vamos lá, acompanhe aqui a leitura juntamente comigo. Os gráficos de barras são úteis para comparar valores, pois o comprimento de cada barra é proporcional à informação por ela representada. Veja dois gráficos de barra com informações sobre a educação básica no Brasil. Pessoal, observe que, como eu falei na tabela, o gráfico ele tem um título, ele tem as informações e ele tem uma fonte. É exatamente o que eu falei sobre a tabela. E sempre vai ser assim em todos os gráficos que você vê na revista, no jornal, enfim, ou até mesmo na televisão. Ele sempre vai ter um nome, que no caso é um título, umas informações e a fonte, de onde foi tirado aquela informação, ok? Mas vamos lá, olha aqui, vocês podem observar aí nesse gráfico de barra que ele tem aí, quantidade de estabelecimentos, tem a quantidade de estabelecimentos subindo, se vocês verem, uma das informações é a quantidade de estabelecimentos e a outra informações, é norte, sudeste, nordeste, sul, centro-oeste. Essas são as regiões, que no caso são outras informações também do gráfico. Mas eu quero falar aqui para vocês, vou estar mostrando aqui agora o outro gráfico de barras, que seria o gráfico de barras na horizontal. O primeiro foi na vertical e esse que está na sua tela é o gráfico de barras na vertical. Mas vamos lá. A educação básica, você tem que entender que a educação básica, ela é a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Isso tudo, esse conjunto, se dá como um ensino básico do nosso Brasil, ok? Então, vamos para o próximo gráfico. Agora nós iremos falar sobre o nosso gráfico de barras duplas, ok? E aí, vamos lá, acompanha comigo a leitura aí que está na sua tela. Os gráficos de barras duplas são úteis para comparar dois ou mais valores de uma mesma categoria. Veja dois exemplos. No primeiro exemplo, pessoal, estou mostrando aí para vocês a temperatura máxima e mínima registrada em algumas capitais brasileiras no dia 11 de junho de 2018. Bom, as informações que estão aí no gráfico são temperatura, né, que é
a parte aí que está subindo, quanto mais alto estiver, maior será a nossa temperatura, ok? E aí nós temos aí o gráfico que as barras verdes são a nossa temperatura mínima e as barras azuis são a nossa temperatura máxima. Aí nós temos aí, ó, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro. Por exemplo, como eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, eu vou dar o exemplo do Rio de Janeiro. Nesse dia, nesse dia 11 de 6 de 2018, no Rio de Janeiro, a temperatura mínima ela foi de 16,6 graus centígrados. E a nossa temperatura máxima nesse dia foi de 29,8 graus. Então, pessoal, esse aí é o nosso primeiro exemplo de gráfico de barras duplas. Agora vamos para o nosso segundo exemplo, que eu estou botando aí na tela para você agora. Vamos lá, nesse gráfico aí, ó, você pode ver que o título, o título já é outro. O título desse gráfico é necessidade estimada e quantidade de transplantes feitos no Brasil, ok? Em 2017. Então, nesse gráfico já é um outro assunto, é uma outra fonte e são outras informações, como vocês podem estar assistindo aí, podem estar vendo. São outras informações. E aí, ó, eu tenho as informações aqui, ó, na vertical, os órgãos, aí tem aí o pulmão, o coração, o fígado, o rim, a córnea. E na minha horizontal, são no caso aí as quantidades de transplante. Por exemplo, deixa eu pegar aqui. Tem aqui o seguinte, a barra de cor amarelinha aí que está na tela de vocês são os transplantes feitos. E a barra azul, pessoal, são as necessidades estimadas de transplante. Vamos lá, deixa eu pegar aqui, por exemplo, transplante de rim. Acompanha comigo aí na tela. Transplante de rim, ó, transplantes feitos, 5.929. Só que a necessidade estimada desse tipo de transplante é igual a 12.365. Ou seja, a gente não conseguiu bater aí, no caso, olhando aí para o gráfico, a gente consegue ver, claramente que nesse ano o Brasil ele fez muito menos transplantes do que devia fazer de rim, Bom, a gente fez aí 5.929 transplantes, só que a necessidade desse tipo de transplante é igual a 12.365 transplantes, ok? Então vamos para o nosso próximo assunto, nosso próximo gráfico, gráfico de setores. Esse gráfico que aparece na sua tela e é um gráfico bastante conhecido por todos nós. Vamos lá, acompanha comigo aí a leitura, ó. Conhecido também como gráfico de Pitts, o gráfico de setores é usado geralmente para analisar a relação entre as partes e o todo. Veja um exemplo. Então vamos lá no exemplo, pessoal. No gráfico ao lado, note que a cor branca foi a predominantemente entre os carros novos vendidos na América do Sul em 2017. Então, olha aí, analisando esse gráfico aí, ó, a gente pode perceber o seguinte, que eu já falei em todos os gráficos até agora em tabela. Ele tem um título e ele tem uma fonte e também as informações nele. Vamos lá. Percentual das cores dos carros novos vendidos na América do Sul em 2017. Esse é o título do gráfico. Aí nós temos aí, ó, as cores, outros, que foi 3%, a cor branca, que foi a predominante, que foi 38%. Temos aí 31% da cor prata, 10% da cor preta, 9% da cinza e 9% do vermelho. Se vocês somarem tudo isso, vocês vão ver que vai dar 100%, ou seja, é um total de partes de um todo, como mesmo o texto está falando aí, beleza, pessoal? Então, ó, não tenho muito o que falar sobre esse gráfico, vamos passar para o nosso próximo gráfico. Chegamos aqui no gráfico que eu acho mais interessante, é o gráfico que eu mais gosto e aposto que vocês também. É o gráfico chamado pictograma, esse gráfico aí que está aparecendo na sua tela agora. Vamos lá, pessoal. Acompanha comigo aqui a leitura e aí a gente vai estar entendendo um pouquinho melhor o que são os pictogramas, beleza? Vamos lá.
Meios de comunicação, como jornais e revistas, costumam trazer gráficos ilustrados com imagens relacionadas ao texto da pesquisa. Para torná-los mais atraentes ao leitor, esse tipo de gráfico é chamado pictograma ou gráfico pictórico. O pictograma a seguir apresenta a altura de alguns edifícios no Brasil. Olha só, pessoal. Como eu falei, é o gráfico que eu acho mais legal. Porque se a gente estiver fazendo uma pesquisa sobre prédios, igual está falando aqui, você vai botar os desenhos dos prédios, ok? As informações elas vão vir com os desenhos daquilo que a gente está pesquisando, beleza? Então vamos lá. Aí, ó, o título desse pictograma que está na tela de vocês é Altura de alguns edifícios do Brasil. Pessoal, preste atenção. Aqui tem a altura, ó, a altura que é na vertical, a altura em metros, tá? Ele está sendo relacionado em metros. Temos a altura em metros e temos na nossa horizontal o nome de cada um dos edifícios. Por exemplo, aí eu tenho aqui, ó, o Vila Serena, em Santa Catarina. Ele mede aí, ó, 164 metros de altura, ok? Mas vocês podem ver aí que ele não é o prédio, né, o edifício mais alto do Brasil, né? Nesse caso aqui da tabela, ok? Mas aí nós temos o mais alto, que é o Mirante do Vale, em São Paulo. E ele mede aí, ó, 170 metros de altura. Beleza, pessoal? Agora, uma outra informação para vocês. Note que as alturas das imagens, que representam os edifícios, como vocês podem ver aí, têm medidas proporcionais às informações reais, ok? Então, esses são os nossos gráficos pictóricos, nossos pictogramas, beleza? Então, vamos passar aqui para o nosso próximo assunto. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre o nosso gráfico de linhas. Então, vem comigo aqui e preste atenção, acompanhe a leitura aqui juntamente comigo. Vamos lá. O gráfico de linhas. O gráfico de linhas, também chamado de gráfico de segmentos, apresenta uma linha para mostrar a evolução dos valores no decorrer do tempo. Com ele, é possível verificar uma tendência no conjunto de dados estudados. O gráfico de linhas ao lado apresenta a expectativa de vida do brasileiro ao nascer. Pela linha que liga os pontos do gráfico, é possível observar um crescimento considerável na expectativa de vida do brasileiro nas últimas décadas. Aí vocês acompanham aí comigo. Ó, o título é Expectativa de Vida do Brasileiro ao Nascer. Vamos lá. Temos as informações, expectativa de vida, né, na vertical e ano de nascimento na horizontal. Em 1940, quem nascia tinha expectativa de vida de quê? De 45,5 anos, por aí mais ou menos. Hoje não. Em 2016, né, porque o gráfico aqui ele mostra até 2016 e nós estamos em 2019. Em 2016, por exemplo, a expectativa de quem nasce em 2016, nasceu em 2016, é de chegar aos 75,8 anos. Ou seja, aproximadamente a uns 76 anos de vida, ok? Então agora, pessoal, vamos passar para o nosso gráfico da pirâmide etária. Exatamente esse gráfico que aparece na sua tela agora. Vamos lá, acompanha comigo a leitura para a gente estar finalizando essa videoaula. A pirâmide etária é um gráfico que apresenta várias informações sobre a população de um município, estado ou país, segundo as idades e o sexo. Nesse tipo de gráfico, a coluna da esquerda apresenta a quantidade de homens e a da direita apresenta a quantidade de mulheres, ambos por faixa etária. As faixas etárias são agrupadas de 5 em 5 anos, com exceção da última linha mais acima, que representa os homens e as mulheres com 80 anos ou mais. Beleza, pessoal? Então, esse é o nosso gráfico aí de pirâmide etária, né? E é isso aí, pessoal. A nossa videoaula de hoje acaba aqui. Espero que você tenha gostado, apesar de ter sido uma videoaula cansativa, né? Muita leitura, mas foi preciso. Beleza, pessoal? Então, até a próxima videoaula aqui do Errei na Matemática. Eu fui!